Continue adorando ao Senhor, querido. Feche seus olhos, levanta as suas mãos. Aleluia. Nós vamos declarar novamente esse louvor, amém? Adore a Ele com tudo o que você tem nessa noite. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Ele te resgatou, Ele te redimiu, amém? Oh, aleluia. Vamos cantar novamente o refrão, amém? Vamos cantar novamente esse louvor, amém? Declarando que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Nós te exaltamos, Jesus, te exaltamos. Você pode glorificar o Senhor aí com os seus lábios. Você pode declarar palavras de louvor, palavras de ação de graças. Você pode declarar que Ele é santo, poderoso. Ele é a tua força, Ele é o teu consolo, Ele é a tua justiça, Ele é a tua provisão. Oh, nós te exaltamos nesse lugar, Jesus, te adoramos. Obrigado, Pai, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua graça que nos fortalece. Você pode orar em outras línguas, que você é batizado no Espírito Santo. Então eu te encorajo a adorar a Deus em outras línguas. Vamos aumentar a temperatura, amém? Aumente a tua expectativa no Senhor, naquele que venceu a morte, aquele que está vivo, aquele que ressuscitou, aquele que te resgatou do império das trevas e te colocou numa posição de justiça e autoridade. Aleluia, Pai, nós te exaltamos. Exaltamos a tua palavra, que é vida, Pai, que é espírito e vida. Por isso eu oro, Pai, eu oro por espírito de sabedoria e de revelação, alcançando a vida de cada um de nós nesse lugar. Os nossos olhos espirituais abertos no nome de Jesus. Eu declaro você que entrou aqui nessa noite, o Espírito Santo te dando entendimento e revelação da verdade no nome de Jesus. Olhos espirituais abertos, livres de toda cegueira no nome de Jesus. Mas a revelação da verdade, a revelação da palavra de Deus caindo no teu coração, gerando fé no teu coração, renovando a tua mente, inspirando você a cada dia mais viver
viver essa vida de ação de graça, de louvor, essa vida poderosa na presença de Deus. Oh, Pai, nós te adoramos. E eu declaro, Pai, a unção despedaçando todo jugo, a unção despedaçando todo jugo. Ei, oh, somos livres, Pai, para te adorar. Somos livres para te adorar, porque, Pai, nós recebemos a tua graça, nós recebemos o teu perdão. Por isso eu declaro, meu amado, a palavra de Deus te fazendo livre em nome de Jesus, te fazendo livre em nome de Jesus, livre da condenação do pecado, livre do engano do diabo, para que você possa servir ao Senhor com alegria, amém? Você crê nisso? Então diga amém. Amém. Glória a Deus. Antes de você sentar, querido, pega a tua Bíblia aí, amém? Quero fazer uma confissão com você, amém? Pastor, por que é importante confessar? Você vai entender até o final da pregação no nome de Jesus, amém? Aleluia. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então você é um cara perigoso, hein? Eita glória, porque se você acredita nisso que você acabou de dizer, meu amigo, você é uma mulher e um homem de Deus perigosos, amém? Aleluia, que está fazendo estrago no inferno, amém? Que está alcançando os perdidos, amém? Que está influenciando pessoas, que está fazendo a diferença em Juiz de Fora, amém? Que está fazendo a diferença no seu trabalho, que está fazendo a diferença na tua casa, porque se você crê, querido, isso vai se manifestar através de você, amém? Aleluia, glória a Deus, pode sentar, aleluia. Obrigado, louvor abençoado, vocês são uma grande bênção, amém? Eita glória. Abra comigo, por favor, querido, a sua Bíblia. Lá em Efésios, quero ler com você, está lá em Efésios capítulo 2, quero ler a partir do versículo 7. Efésios capítulo 2, versículo 7. E eu quero começar também fazendo uma pergunta para você. Querido, a sua fé, ela está baseada naquilo que você faz para Deus, ou naquilo que Deus fez por você? Pensa um pouquinho nessa pergunta. Você crê que é abençoado? Você crê que é curado? Você crê que é próspero? Você crê que no favor e nas promessas de Deus alcançando você, baseado naquilo que você faz para Deus, ou naquilo que Deus já fez por você? O que você quer dizer com isso, pastor? Quero saber aonde está a tua fé. Qual é o fundamento da tua fé? O fundamento da tua fé são as tuas obras? O fundamento da tua fé é o seu bom comportamento? O fundamento da tua fé é o teu sacrifício no ministério? O fundamento da tua fé é a tua honestidade no ramo profissional que você atua? Qual é o fundamento? A fé que te salva, que te cura, que te liberta, a fé que tem o poder de manifestar as coisas de Deus na sua vida, ela está fundamentada em quê? Você crê, querido, né? A tua fé está pautada naquilo que você faz para Deus, e por isso você se acha merecedor de receber algo da parte dele, ou a tua fé está pautada, fundamentada naquilo que Ele já fez por mim e por você? Sabe, querido, nós vamos falar sobre graça e fé, porque para que você tenha uma fé equilibrada, você precisa entender a graça de Deus, e para você entender a graça de Deus, você precisa viver pela fé. As duas coisas, elas são complementares, as duas coisas, elas se complementam na nossa vida cristã. Quando nós só entendemos de graça, mas não entendemos de fé, muitas vezes a gente fica aí esperando Deus fazer alguma coisa. Por outro lado, vou até passar para cá, né, para ficar bem didático. Por outro lado, quando a gente entende de fé, mas não entende da graça, a gente pode achar que nós somos merecedores de receber algo da parte de Deus, porque nós estamos crendo, estamos falando, estamos ali movimentando as coisas na igreja, no reino de Deus.
tua fé, ela está firmada naquilo que você faz ou naquilo que Ele fez por você? Amém? Vamos ler Efésios. Para te ajudar a responder essa pergunta, vamos na fonte segura que é a palavra de Deus. Então, Efésios capítulo 2. A carta de Efésios, querido, eu recomendo que você leia. Os 3 primeiros capítulos dessa carta falam daquilo que Deus fez por você, em Cristo Jesus. Eu te encorajo a ler e estudar e ter a revelação do que está nesses 3 primeiros capítulos. Porque ali fala de tudo, querido, que Cristo fez de uma forma resumida, mas ao mesmo tempo poderosa. E nos capítulos 4 e 5, 6, fala daquilo que Deus espera que você faça agora, depois do que Ele já fez por você. Amém? Olha o que diz o versículo 7 do capítulo 2 de Efésios. Falando sobre a salvação, sobre aquilo que Deus já tinha liberado para mim e para você em Cristo Jesus. O versículo 7 inicia dizendo da seguinte forma: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Sabe por que Deus te salvou, querido? Sabe por que Deus te abençoou? Sabe por que Deus sacrificou o próprio filho no seu lugar? Sabe por quê que Deus gerou um filho só para sacrificá-lo? Para sacrificá-lo em meu favor e em seu favor, mesmo quando nós ainda não merecíamos? Pela graça. Sabe por quê? Porque graça, querido, é tudo aquilo que Deus fez, apesar de quem nós somos. A graça de Deus, querido, ela põe em xeque a nossa lógica e justiça humana. Porque a nossa justiça é: eu mereço, por isso eu tenho. Eu faço, eu mereço, por isso eu tenho. Mas a graça de Deus, ela diz o contrário: você não merece, mas por causa daquilo que Cristo fez, você tem e você pode receber. Graça, querida, é tudo aquilo que Deus já fez em nosso favor, apesar de quem nós somos. Aleluia! Por isso que o versículo continua, o versículo 8 diz o seguinte: pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês ou de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Querido, graça é um favor imerecido. Graça é uma capacidade divina. Graça é um presente de Deus que nós não podemos ganhar pelo nosso esforço ou pelo nosso merecimento. O texto que você acabou de ler está dizendo que você foi salvo apesar de quem você é. O texto está dizendo que em Cristo Jesus o homem pode ser salvo, apesar dele não ser coisa boa. Apesar de quem nós somos. Porque a salvação, querida, ela não depende das minhas obras. E obras aqui é o meu comportamento, as minhas atitudes. Não há nada que eu faça que possa conquistar o perdão de Deus. Não há nada que eu faça que possa comprar a salvação. O meu dinheiro não compra a salvação, por isso a minha caridade também não. Por isso que fazer a caridade, embora seja um princípio cristão, a caridade não tem poder, querido, de te levar para o céu ou de apagar o teu pecado. Você vai continuar precisando de um Salvador. Você vai continuar precisando de alguém justo o suficiente, capaz de morrer no seu lugar e pagar a sua dívida, porque senão você continua devedor, apesar de toda a sua honestidade no trabalho, apesar de toda a caridade na sociedade, apesar de tudo que você faz correto, que você deve continuar fazendo, amém? Mas isso não tem poder espiritual para te arrancar do inferno. Isso não tem poder, querido, para mudar a tua eternidade. Isso não tem poder de mudar a tua natureza interior. Isso não faz você nascer de novo. Isso não faz, amém, o teu passado ser apagado. É necessário que a salvação ocorra exclusivamente por onde?
Pela graça, mediante a fé. É o que está em Efésios, capítulo 2, que nós estamos lendo. E eu vou ler novamente, porque pela graça vocês são salvos. E essa palavra salvo aqui, querido, é a palavra sozo. Ela vem do original grego sozo, que significa salvação, preservação, que significa cura, que significa proteção, que significa, querido, uma vida plena e abundante em Deus. Isso significa que pela graça eu sou curado. Isso significa que pela graça eu sou abençoado. Isso significa que pela graça eu sou perdoado. Isso significa que pela graça eu sou redimido. Isso significa que pela graça eu tenho uma vida eterna. Isso significa que pela graça, querido, é tudo pela graça. Salvação é pela graça, por isso que cura também é. Salvação é pela graça, por isso que a prosperidade bíblica também é pela graça. Salvação é pela graça, por isso que o perdão dos erros do passado também ocorre exclusivamente por causa da graça. A graça, querida, é a prova que Deus te ama. Para pensar, pastor, eu não mereço, eu também não. Mas Deus nos ama de uma forma extravagante. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Querido, a graça prova que Deus te ama. A graça demonstra que Deus é amor. A graça demonstra que Deus realmente tem um amor incondicional, que não depende do que eu faça. Deus não vai me amar mais ou vai me amar menos se eu for um bom cristão. Desculpa se isso choca a tua religiosidade, mas Deus não me ama porque eu sou bonzinho. Deus não me ama porque eu sou pastor. Deus não me ama porque eu sou um bom marido. Deus não me ama porque eu sou um bom pai. Deus me ama porque Ele é Deus. Porque Ele é o próprio amor. Por isso que Ele ama o justo e também o pecador. Por isso que Ele ama o crente que vem na igreja domingo, mas também ama aquele que está afastado no mundo. Por isso que Ele ama aquele que serve na igreja, mas também ama aquele que está sentado no banco. Ou seja, o amor de Deus, ele não depende do que eu faço para Ele. Deus não vai ficar mais apaixonado por mim porque eu sou um bom crente ou um bom cristão. Mas já que eu fui alcançado por esse amor, se eu tomar a decisão de praticar a palavra, eu é que vou ser abençoado, eu é que vou colher benefícios. Mas Deus, o que Deus vai ganhar com a minha obediência? O que Deus ganharia com a minha fidelidade? O que Deus ganharia com a minha santidade? O que Deus ganharia com isso? Nada. Ele é Deus, Ele já tem tudo. Ele não tem falta de nada. Amém? Por isso, querido, que a graça, ela nos constrange. Porque ela nos coloca num beco sem saída. A palavra constrangimento no original significa beco sem saída. Né? A Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. Por quê? Porque essa graça é extravagante. Essa graça, esse amor é tão grande, tão extravagante, que Ele nos coloca num beco sem saída. Como assim, pastor? Você só tem um jeito, querido. Ou você se rende, ou você resiste. Ou você se rende a esse amor, ou você rejeita esse amor. Não tem meio termo. Amém? Mas eu declaro no nome de Jesus, a graça de Deus te constrangendo. Esse amor de Deus te encorajando. Você percebendo que você é amado por Ele. Amém? E que por causa disso você foi salvo. Por causa disso você foi curado. Por causa disso você já foi abençoado. Querido, você não vai ser. Quem é? Porque o texto diz que nós já somos salvos. O texto não diz que nós seremos salvos. Eu vou ler novamente. Deus, no versículo 8. Porque pela graça vocês são. O verbo está no presente. Ou seja, naquele momento, os destinatários daquela carta, que era uma igreja que se reunia na cidade de Éfeso, eles estavam salvos. Amém? Eles não seriam salvos no dia do arrebatamento. Eles não seriam salvos no dia do juízo final. Eles já estavam salvos. Querido, Jesus já morreu. Jesus já pagou o preço.
Jesus já derramou o sangue, Jesus já ressuscitou, Jesus já está sentado à direita do trono de Deus. Isso tudo faz parte do passado. A graça já se manifestou sobre a humanidade. A graça não vai se manifestar. A graça já se manifestou. Esse favor imerecido, esse presente de Deus, Deus já liberou sobre nós. A graça é uma expressão do amor de Deus. Amém? Por isso nós somos salvos, curados e abençoados pela graça e não pelas obras. Sabe, querido, se você espera a recompensa por aquilo que você faz, cuidado, porque isso é um caminho perigoso. Porque a religião, ela ensina para o homem o quê? Olha, faça isso que Deus vai fazer isso por você. Faça isso que Deus vai te favorecer. Faça isso e que aí talvez Deus te perdoe. Faça isso para que talvez você seja salvo. Mas quando você coloca a sua fé nas obras, você tira a sua fé daquilo que Jesus fez e começa a colocar a sua fé naquilo que você faz. E esse é o risco de você confiar nas obras. Você tirar Jesus como o fundamento do cristianismo. E começar a colocar o homem como esse fundamento. O homem piedoso, o homem que faz boas obras, o homem que é caridoso, o homem que é honesto, o homem... E aí você coloca o homem no lugar que deve ser de Cristo. Então, nós somos salvos pela graça. Se você pegar a sua Bíblia aí, você vai perceber, né, que existe um Novo Testamento. E se existe um testamento, significa que alguém o quê? Morreu. E se existe um testamento, essa pessoa que morreu, ela deixou uma herança. E eu te pergunto, quem são os herdeiros do reino de Deus? Quem são os herdeiros da salvação que Cristo conquistou? Quem são os herdeiros da cura divina? Quem são os herdeiros da provisão que Cristo Jesus liberou sobre a humanidade? Aqueles que creem. Querido, a graça, ela foi liberada sobre toda a humanidade. Mas ela só se torna eficaz mediante a fé, que nós acabamos de ler. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso, falando da salvação, não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Sabe, querido, a graça é aquilo que Deus já fez. Fé é a sua resposta à graça dele. Fé é como você vai responder a esse amor extravagante. Fé é a resposta que vai te qualificar para receber aquilo que Cristo já conquistou. A graça já foi liberada, amém? Você já foi abençoado nas regiões celestiais, nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Mas para isso se manifestar, você precisa crer. Porque é mediante a fé que a graça se manifesta na nossa vida. Amém? Quando você aceitou Jesus, provavelmente, com certeza Jesus já tinha morrido e ressuscitado, certo? Com algumas exceções, talvez, hein? Mas provavelmente já tinha acontecido, amém? Mas você só foi salvo quando você creu. Aquilo só se tornou realidade para você quando você creu com o coração e falou com a boca. Sabe, querido, eu quero que você entenda nessa noite, querido, que a graça é aquilo que Deus já liberou. Mas só vai se tornar real na sua vida quando você crer com o coração e falar com a boca. É quando você realmente acredita naquilo de todo o teu coração, que aquela verdade se torna realidade na tua vida no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Olha o que diz Efésios capítulo 1 ainda, no versículo 7, falando a respeito ainda de Jesus. Nele temos a redenção pelo seu sangue. Nele em quem? Em Cristo. Nós temos o quê? A redenção, a libertação. E o texto continua dizendo, a remissão dos pecados. Segundo o quê? A riqueza da sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós. O verbo está no passado novamente, que Deus já derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Sabe, querido, em Cristo Jesus, nós temos hoje, nós não teremos, nós temos agora a redenção. O que é redenção? Redenção é a libertação
que é efetuada pelo pagamento de um resgate. É você ficar livre do cativeiro. É você que antes era escravo, agora você é filho. Você que antes vivia como um escravo do pecado e do diabo, agora você é filho de Deus, rei, sacerdote e tem autoridade sobre o diabo. Você não terá, querido, isso já aconteceu, amém? Em Cristo Jesus, a redenção já aconteceu. Literalmente, Ele é o Cristo Redentor, né? Aquele que nos libertou do império das trevas, do cativeiro do pecado, amém? E o texto continua dizendo também a remissão dos nossos pecados, ou seja, a remissão é perdão. A graça, querido, além de te libertar, de fazer você livre, ela também tem o poder de perdoar os seus erros do passado. Porque a graça é cheia de compaixão e de misericórdia. Graça é uma oportunidade que Deus dá para a humanidade de ter uma vida diferente. Porque, querido, se o seu passado não é apagado, você continua refém dele mesmo no seu futuro. Eu vou repetir. Se o seu passado não for apagado, você vai continuar refém dele mesmo no seu futuro. Toda vez que você for encorajado por Deus para fazer algo, o seu passado vai vir até na tua mente e vai impedir você talvez de avançar no plano e no propósito de Deus. Por isso, querido, que a graça, ela é essa força poderosa, capaz de apagar os nossos erros do passado, para que você se apresente de Deus sem culpa e condenação, se achegar ao trono da graça, com ousadia, amém? Como se o pecado nunca tivesse existido. Para pensar, querido, o apóstolo Paulo chama o trono de Deus, não de trono de juízo. O apóstolo Paulo chama o trono de Deus, porque esse nome foi ele que deu, amém? Não está escrito lá graça no trono de Deus. O apóstolo Paulo chama o trono do Deus Todo-Poderoso, não de um lugar de juízo, penalidade, dor, não. O apóstolo Paulo denomina que esse ambiente é um ambiente do trono da graça, aonde existe um rei, exercendo autoridade, mas de uma forma graciosa, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de amor incondicional, para que você não tenha medo de se aproximar de Deus quando você errar. Eu falei isso pela manhã, sabe, querido, quando o homem pecou, lá no Éden, Deus não mandou um anjo falar com Adão. Para pensar, quando o homem peca, Deus não muda. Deus ia todo dia no jardim. O dia que o homem pegou, o que Deus fez? Mesma coisa que ele sempre fazia. Ele poderia ter mandado um anjo dar sentença para Adão e Eva e a serpente, não poderia? Afinal de contas, ele poderia estar chateado, decepcionado, indignado com Adão e Eva, revoltado. Meu Deus, pessoal aí, ó, olha o que eles arrumaram para mim agora. Né? Querido, mas a graça opera de outro jeito. Mesmo o homem errando e colhendo as consequências do seu pecado, que era a morte espiritual, mesmo assim Deus foi até ele, para deixar bem claro, você errou, mas eu não mudei. Você se afastou de mim, mas eu não me afastei de você. Você me rejeitou, mas eu não te rejeitei. A graça, querido, é essa oportunidade contínua que eu e você temos, de se aproximar do trono do Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus, e receber dele a sua justiça, não como condenação e morte, mas em Cristo Jesus, como esperança, cura, salvação, perdão e misericórdia. Amém? Aleluia. Sabe, querido, a graça, ela tem o poder de apagar o nosso passado e nos capacitar para viver um futuro diferente. Porque quando você aceita Jesus, a graça te alcança, o teu passado é apagado, não é? O sangue de Jesus, ele te purifica de todo o pecado, você se torna justiça de Deus. E ser justiça de Deus, querido, é estar diante de Deus o quê? Sem culpa e condenação, como se o pecado nunca tivesse existido. A graça tem o poder de colocar você na posição original,
a posição que o diabo arrancou quando Adão e Eva pecou, mas em Cristo Jesus, a graça te devolveu para essa posição original. Por isso que agora você tem acesso a Deus, na verdade muito melhor do que acesso, agora Ele habita dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você, amém? Você agora tem uma nova natureza, por isso o seu futuro pode ser diferente. Por isso agora você vai abandonar o pecado. Não porque é obrigado, não porque é um dogma, não porque é uma regra da igreja que você frequenta. Você vai abandonar o pecado porque você não é mais a mesma pessoa. Você nasceu de novo. Agora você tem uma nova natureza. Agora o Espírito Santo está dentro de você. E se você se render a esse amor, você não vai querer mais viver no pecado. Porque você sabe que o pecado traz dano para você agora. Os seus olhos espirituais agora foram abertos. Agora você está discernindo espiritualmente que o salário do pecado é morte mesmo. E que agora você não é mais escravo. Agora você tem autoridade. Agora sim você pode exercer governo sobre a tua carne e sobre as coisas. Agora você tem a capacidade divina de vencer o pecado, andar em santidade e botar o diabo para correr no nome de Jesus. Porque você nasceu de novo, querido. A graça, ela pode alterar o teu futuro. A graça tem o poder de apagar o passado e de te dar um futuro glorioso. O futuro glorioso na presença de Deus. Amém? Mas qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta diante da graça? Esse era o dilema que Josué também passou. Abre comigo lá Josué capítulo 1. Vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Passou graça na velha aliança? Por que você acha que o Deus de lá é diferente? Se Deus é o mesmo. Eu dei o exemplo lá do Éden, para você identificar que a graça sempre esteve presente em Deus. Amém? Porém, na velha aliança, por causa do pecado, o homem não conseguia perceber com clareza. Mas Jesus, quando ele veio, deixou bem claro, porque Jesus é a expressão exata de Deus. E quando ele se entrega ali na cruz, ele abre um novo e vivo caminho para mim e para você. E agora nós temos acesso pleno à presença de Deus. E hoje nós percebemos que Deus sempre foi o Deus da graça. Mas existia a lei. Mas ele nunca foi o Deus da lei. Ele deu a lei a Moisés, amém? A lei é para Israel, querido, inclusive, somente para Israel, inclusive, amém? Mas ele sempre foi o Deus da graça. Ele sempre foi o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo Criador, o mesmo Deus Todo-Poderoso. A lei era necessária para mostrar para o homem de que ele precisava de um Salvador, de que sozinho ele não conseguiria se salvar, porque ninguém conseguia praticar a lei, e por isso o homem percebia que ele precisava de um Salvador para livrar-o da condenação do pecado. Amém? Mas em Cristo Jesus, a graça se manifestou de uma forma plena e abundante sobre a igreja. A igreja, querido, está vivendo a melhor época da história da humanidade. Você está reclamando do Brasil, está reclamando do mundo, nasce lá na velha aliança para você ver o que é bom para tosse. Vai enfrentar Faraó, entendeu? Vai ver como é que eram as coisas lá no Egito daquela época. Vai viver naquela época lá, onde você não tinha nem se chegar perto de Deus morria. Tenha consciência do tesouro que você carrega, que é o Espírito Santo dentro de você, querido. Do poder que você carrega, da alegria que você carrega, da paz que você tem acesso, do poder que habita em você. Ei, tudo o que você precisa está dentro do teu espírito, do teu homem interior. Você nasceu de novo, você carrega o próprio Deus vivo dentro de você. Oh, aleluia. Eu não queria viver na velha aliança não, querido. Eu quero viver a nova. Amém? Porque a nova, eu tenho livre acesso à presença de Deus. E Deus agora está dentro de mim. Amém? E eu sou guiado pelo Espírito. Eu tenho acesso ao trono da graça pelo sangue de Jesus. Amém? Olha o que diz aí Josué capítulo 1, versículo 5. Qual é o contexto? Moisés tinha morrido, mas havia uma promessa. Havia uma promessa para o povo de Israel entrar em Canaã, estabelecer ali, né, a sua terra e o seu governo. Mas era um grande desafio, havia muitos inimigos que precisavam ser vencidos. E Josué, um jovem, aquele auxiliar de Moisés, foi, né, levantado por Deus para liderar o povo naquela jornada. E olha o que diz o versículo 5, Deus falando com Josué.
Ele diz para Josué: ninguém poderá resistir a você todos os dias da tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar aos seus pais, ou aos pais deles. Querido, Deus vira para Josué: Josué, a mesma graça que estava sobre Moisés, agora está sobre você. A mesma unção que operava em favor da liderança de Moisés, agora vai operar em seu favor. Da mesma forma que eu estive com Moisés, agora eu estarei com você. Ou seja, Deus estava liberando o quê? A sua graça, para fortalecer Josué, para encorajar Josué, para que Josué não ficasse com medo, diante daquele grande desafio que ele ia enfrentar. A graça estava sendo liberada sobre Josué, para que Josué se movesse, para que Josué tivesse uma resposta diante daquela ação de Deus em seu favor. Moisés, querido, é uma figura de Jesus, o libertador, o redentor, mas Josué é uma figura da igreja. Assim como Moisés, ele é uma figura de Jesus, o libertador, o redentor, Josué é uma figura da igreja, amém? Porque Josué é aquele que herda a terra, Josué é aquele que toma posse das promessas e que vive plenamente aquilo que Deus já tinha anunciado pela sua graça nas gerações anteriores. Assim como Josué, a igreja precisa dar uma resposta para a graça. Assim como Josué, nós temos inimigos espirituais que precisam ser vencidos. Assim como Josué, nós temos uma promessa sobre nós como igreja, como corpo de Cristo, para alcançar Juiz de Fora e a zona da Mata Mineira. Assim como Josué, querido, a graça do Senhor está sobre nós, e Ele não vai nos abandonar, Ele vai estar conosco em todo o tempo, em qualquer momento. Mas qual será a nossa resposta? Qual será a nossa resposta à graça divina? Vai ser uma resposta de incredulidade ou uma resposta de fé? Vai ser uma resposta de ousadia ou uma resposta de timidez? Vai ser uma resposta de coragem ou vai ser uma resposta de covardia? Por isso que Deus vira para Josué: Josué, é o seguinte, seja forte e corajoso. Se coloque em movimento, Josué. Começa a avançar, começa a andar. Sabe por quê, querido? Porque a fé te coloca em movimento. Quando você crê, você se move. Quando você crê, você não fica parado. Quando você crê, você não retrocede. Você não desiste, pelo contrário. Quando você crê, você avança. Você dá passos em direção ao seu destino. Você dá passos em direção ao seu propósito. E nessa noite eu te pergunto, para que lado você está andando? Você tem dado passos em direção às promessas de Deus para a tua vida, ou você está retrocedendo? A graça de Deus, querida, ela está com você. Existe uma graça que vai te sustentar, existe uma graça que vai te encorajar, existe uma graça que vai te fortalecer. Estava sobre Josué e está sobre a igreja do Senhor hoje nos últimos dias, porque Ele está voltando, querido, o tempo está acabando. Nós temos que nos mover enquanto ainda nós temos tempo, amém? A graça está disponível, a era da graça está chegando ao fim, querida. A era da graça está chegando ao fim. Depois do arrebatamento se encerra a era da graça e se inicia a tribulação, que não é mais graça, agora é juízo de Deus sobre a terra. Qual é a tua resposta à graça de Deus? Qual vai ser a nossa resposta? Sabe, querido, a fé, ela é a resposta humana à graça divina. Nós precisamos ter uma resposta a esse amor incondicional. Precisamos dar uma resposta a essa compaixão e essa misericórdia que nos perdoou. Nós precisamos dar uma resposta a essa salvação que nos alcançou. Precisamos dar uma resposta a essa cura divina que já nos alcançou. Precisamos dar uma resposta a essa provisão sobrenatural que Cristo já conquistou para mim e para você. E a nossa resposta, que Ele tem que ser uma resposta de fé.
Por isso que às vezes vai ser necessário você ser forte e corajoso. Porque a fé, querido, ela te coloca em movimento. A fé te dá coragem e ousadia para abrir a tua boca, para colocar a mão, para avançar, para pular do barco como Pedro pulou, para andar sobre as águas, para fechar a boca do leão. Enfim, a fé, ela vai te colocar em movimento, não importa se está do problema não, querido. Olha os desafios de Josué. Querido, ele estava entrando numa terra lotada, cheia de inimigo, e tinha até gigante. E Deus vira para ele: a minha graça está com você. É você que vai conduzir o povo, não sou eu, Josué. É você que vai fazer o povo herdar, não sou eu, Josué. Você precisa se movimentar. Mas como, Deus? A minha graça. Assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com ele, eu serei com você. Sabe, querido, a graça que estava em Cristo Jesus está sobre quem agora? A graça que operava no ministério de Jesus está sobre quem? O poder, a graça, a unção que operava no ministério de Jesus está sobre quem? Aquela graça poderosa que estava sobre a vida de Jesus para operar aqueles milagres, para enfrentar os romanos, para enfrentar os anciões do povo judeu. Aquela graça que guardou, aquela graça que protegeu ele, aquela graça que fortaleceu ele, aquela graça que mesmo no Getsêmani fez ele avançar e não deixou ele desistir. Eu te pergunto, sobre quem está a graça de Deus hoje? Sobre nós, sobre a igreja, sobre os cristãos. A graça de Deus está sobre nós. Querido, assim como Deus foi com Jesus, hoje Ele é com a igreja. Assim como Deus foi com Moisés e depois foi com Josué, assim é a graça de Deus sobre a nossa vida hoje. Por isso nós podemos crer. Por isso nós podemos dançar antes da chuva. Por isso a gente se alegra antes de ver. Por isso a gente dá carreira, a gente corre, mesmo quando ninguém está entendendo nada. Por quê? Porque existe uma convicção interior de que eu já fui curado, que eu já fui abençoado, que eu já fui restaurado, que Deus já ressuscitou Cristo Jesus dos mortos e que eu vou ressuscitar com Ele. É uma convicção do nosso coração que faz a gente se colocar em movimento. Sabe por que você tem que correr na igreja? Porque se você não corre aqui na igreja, talvez você não corra lá fora. É um exercício de fé. Você não é obrigado a correr, amém? Entenda, pega a revelação. Mas eu te pergunto, se esse ambiente favorável, de unção coletiva, não faz você correr de alegria, por que você acha mesmo que quando a coisa ficar feia lá no seu trabalho, você vai correr em direção ao Golias ou você vai fugir do problema? Querido, a fé, ela não foge do problema. A fé vai em direção ao gigante, porque sabe quem está com ele. Amém? Então eu te encorajo a correr na igreja, amém? Mas principalmente, correr lá fora. Amém? Mas principalmente, correr lá adiante, quando aparecer um problema, um gigante, uma adversidade. Davi, querido, não fugiu de Golias. Davi pegou, como é que chama? A funda, e ele correu em direção a Golias. Correndo e botando velocidade na funda. Foi ele que correu em direção ao gigante. E por isso, ele surpreendeu o gigante. Sabe, querido, está na hora de você começar a surpreender o diabo. Ao invés do diabo fazer você correr, está na hora de você botar ele para correr no nome de Jesus. Você precisa responder à graça de Deus. Pastor, como que eu faço isso? Abre lá, para a gente terminar. Marcos 11, versículo 22. Algo prático, para você botar em prática agora. Amém? Já sair daqui exercendo autoridade, manifestando essa resposta de qualidade que você precisa dar à graça de Deus. Marcos, capítulo 11, versículo 22. Qual é o contexto? Os discípulos estavam voltando de Jerusalém. No dia anterior, eles tinham passado por esse mesmo caminho. E tinha uma figueira, que tinha folha, mas não tinha fruto. E Jesus, no dia anterior,
disse para a figueira que ela não ia produzir mais fruto e que ela ia morrer. Aí no dia seguinte, quando eles estavam voltando, passando pelo mesmo caminho, os discípulos, que não estavam ainda acostumados com a graça, com o poder, com o favor de Deus sobre os homens, ficaram admirados de que a figueira tinha seco. E aí Jesus, vocês estão admirados com essa árvorezinha aí que secou? Vocês não entenderam. Deixa eu explicar algo para vocês. E aí vem o versículo 22. E aí Jesus vira para os discípulos, principalmente para Pedro, e diz o seguinte: ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Sabe, querido, a fé te coloca em movimento, mas a fé também abre a tua boca. A fé, ela usa o poder das palavras para construir o que não existe. A fé usa o poder da boca para modificar a realidade. A fé, querido, ela libera o poder de Deus através daquilo que nós falamos e anunciamos no nome de Jesus. Porque, querido, a graça está sobre mim, amém? Como ela vai se manifestar? Através de mim. E o que eu tenho que é capaz de influenciar o ambiente? O som, as palavras. É isso que eu carrego, que pode modificar e afetar a vida de outras pessoas, o ambiente que eu estou, amém? Por isso as palavras carregam o poder. Até a psicologia moderna já descobriu isso, gente, amém? Até a psicologia já entendeu que é importante você confessar. Mas eu não estou falando aqui de confissão positiva, não é apenas isso não, querido. Porque o texto não está dizendo que você apenas confessa. O texto está dizendo que você crê no coração. Você precisa crer no seu coração primeiro. A palavra de Deus, ela tem que cair no teu coração como uma revelação. Para que verdadeiramente as suas palavras tenham poder. Não é uma confissão vazia. Não é um papagaio crente. Amém? Mas é o Filho de Deus abrindo a boca na terra. É bem diferente. É bem diferente um papagaio crente do que um Filho de Deus que abre a sua boca na terra. Amém? É algo que brota do nosso coração, que flui do nosso coração como rios de água viva, porque é o que Jesus declarou, que do nosso interior, da onde? Do nosso coração, do nosso espírito, iam o quê? Fluir rios de água viva, querido. Esses rios, querido, eles vão fluir através da tua boca. Quando a palavra de Deus estiver viva no teu coração, você vai abrir a boca, e a graça de Deus vai operar através daquilo que você fala. É você que abre a boca, mas é Deus que remove a montanha. A boca é sua, mas a graça é de Deus. Amém? É você que abre a boca, mas é Deus que remove a montanha. Por isso ele recebe a glória, e não eu recebo a glória, porque não é a minha força que remove a montanha, é a graça de Deus que remove a montanha. Eu sou apenas o canal, o intermediário, mas se eu não estiver conectado, se eu não tiver a revelação da graça, e fechar a minha boca, ficar preso na incredulidade, ficar preso no medo, ficar preso na dúvida, eu não vou abrir a minha boca. E a graça que está sobre mim não vai produzir resultados, porque esse é o erro de quem entende da graça, entende que Jesus já fez tudo por ele, mas como ele não entende de fé, ele é o crente abençoado nas regiões espirituais, mas miserável na terra. Quem conhece alguém assim? Alguém que já foi abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele tem certeza de que ele é abençoado, que ele é salvo. Mas quando olha para a vida prática, aquilo não acontece. Ele entende da graça, mas ele não entendeu ainda de fé.
A fé traz aquilo, querido, que a graça já conquistou para a minha realidade. Eu fui curado e a cura se manifesta. Eu fui abençoado e a bênção se manifesta. Eu fui salvo e o perdão se manifesta. Eu fui ungido e a unção se manifesta. Enfim, a fé, ela é a resposta para que aquilo que ainda era invisível, por causa da graça, se torne visível na tua vida, no nome de Jesus. Porque olha o que diz, o louvor pode subir, olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. O apóstolo Paulo está dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus é bom, deve ser adorado. Porque olha o que Deus fez por mim e por você, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ei, Deus já nos abençoou. Por que que você ora pedindo para Ele te abençoar? Está um erro na comunicação, querido. O texto diz que pela graça, você já foi abençoado. Então por que você está pedindo para Deus fazer algo que Ele já fez quando Jesus morreu e ressuscitou? Porque quando que eu fui abençoado? Quando Cristo ressuscitou. Eu nem era nascido. E eu já fui abençoado naquele momento. Porque naquele momento a humanidade foi abençoada pela graça. A graça de Deus se manifestou sobre a humanidade, sobre a terra, quando Cristo morreu e ressuscitou. Então naquele momento a humanidade foi abençoada com toda a sorte de bênção espiritual. Mas aonde que essas bênçãos estão, pastor? O texto também responde essa pergunta. Isso está onde? Na atmosfera ou no reino espiritual. Um reino invisível, mas que é real. Pastor, como é que eu faço para trazer essas coisas para cá? Estou precisando pagar um boleto. Como é que eu faço para que tudo isso que Deus já me abençoou nas regiões celestiais se manifeste? Qual a promessa que eu tenho que pagar? Qual é a caridade que eu tenho que fazer? Me fala, pastor. Qual é a penitência que eu tenho que fazer para conquistar essa bênção? Qual é a campanha que nós vamos fazer? Qual é a fogueira santa que você vai ter que entrar para poder receber algo da parte de Deus? Não tem campanha, não tem fogueira, não tem penitência, não tem sacrifício. Só tem uma coisa que pode ativar o sobrenatural: a fé em Cristo Jesus. Quando você crê, querido, as coisas acontecem, porque Deus já providenciou para você. E quanto mais consciência você tiver daquilo que Deus já fez, mais fácil vai ser você crer no que Ele diz. Quando você tem a mente renovada pela palavra, como está acontecendo aqui nessa noite, à medida que eu falo, o Espírito Santo, ele vai renovando a sua mente, ele vai quebrando sofismas, enganos e mentiras na tua mente, no nome de Jesus. Você vai entendendo que não é pelo aquilo que você faz, você vai entendendo que é pelo aquilo que Cristo já fez, e agora você para de pedir sobre algo que Deus já fez, e começa a pedir para Deus: Deus, eu quero que os meus olhos espirituais sejam abertos, para que eu possa perceber aquilo que o Senhor já fez em meu favor, para que dessa forma eu possa receber tudo aquilo que Cristo Jesus já conquistou. Sabe, querido, ao invés de você pedir para Deus fazer, começa a pedir para Deus abrir os seus olhos. Começa a pedir para Deus abrir os seus olhos espirituais, para que você perceba pela fé aquilo que Jesus já comprou para você. Já é seu. A herança já foi liberada. O dono já morreu e deixou o testamento. Você já foi abençoado, querido. Já é seu por direito, não por merecimento. Porque ninguém recebe herança porque merecia. Herança
é fruto do amor de alguém pela tua vida. Nós somos abençoados, não porque nós merecemos. Eu não mereço o céu, mas mesmo assim, eu já estou lá. Por quê, pastor? Porque eu já fui abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Eu não merecia, mas Ele me amou de tal forma que fez com que Jesus pagasse o preço da minha salvação. E agora, porque Jesus pagou, eu tenho o direito de receber pela fé no nome de Jesus. Fique em pé no teu lugar, vamos orar. Adore ao Senhor, ore em outras línguas, deixa o Espírito Santo confirmar no teu coração. Ei, a palavra de Deus que é a verdade sobre mim e sobre você. Todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. Somente pelo sangue. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, aleluia, querido, eu quero orar por você. Levanta suas mãos aí no seu lugar. Ah, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua graça que nos alcançou. Ah, obrigado por essa graça que nos curou, que nos redimiu. Ah, que nos salvou, que nos atraiu. Ah, Pai, nós te adoramos nessa noite. Reconhecemos a tua graça em Cristo Jesus, que nos arrancou do império de trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ah, Pai, obrigado. Pai, eu oro
Eu oro por espírito de sabedoria e de revelação. A revelação, Pai, da Tua graça e da Tua palavra, alcançando a vida dos meus irmãos em nome de Jesus. Pai, eu oro por uma resposta de fé, uma resposta de ousadia, uma resposta a essa graça divina que tem nos alcançado todos os dias, no nome de Jesus. Ei, olhos espirituais abertos, você se movendo pela fé, se movendo pela fé, livre do medo, livre da condenação do passado. Ei, no nome de Jesus, você avançando com velocidade, se aproximando do trono da graça, se aproximando do trono da graça. Um lugar de justiça, um lugar de misericórdia, um lugar de compaixão. O trono da graça se manifestando na tua vida, a unção do Espírito Santo te encorajando a viver as promessas de Deus, a receber pela fé, a receber pela fé, recebendo pela fé, recebendo cura divina, recebendo cura divina. Se você entrou aqui com algum sintoma, com algum diagnóstico, receba aí agora, querido, pela fé. Receba pela fé cura divina no teu corpo. É a graça que te cura. Você já foi curado em Cristo Jesus, porque Ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele. E eu declaro você sarado e curado, sarado e curado, pela graça mediante a fé, pela graça mediante a fé, pela graça mediante a fé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O diaconato pode vir à frente. Nós vamos orar pelos elementos. Nós vamos celebrar a ceia. Amém. Exatamente. Os elementos já estão com vocês aí, né? Que bênção. Querido, você que entrou aqui e talvez está perguntando: será que eu posso participar da ceia? Pastor, eu não sou membro da igreja. Será que eu posso participar da ceia? Pastor, a minha vida está assim, está assado. Será que eu posso participar da ceia? Querido, se você está aqui e já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já foi salvo. Você já foi perdoado. Você já foi redimido. Você já está assentado nas regiões celestiais, juntamente com Cristo. Essa já é a sua posição espiritual. Por isso você pode e é bem-vindo para participar da ceia. Amém. Pastor, eu ainda não aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Então você não pode, porque Deus ainda não tem uma aliança com você. Porque para que você possa participar dessa graça divina, você precisa ter uma aliança com Deus. Isso aqui é um símbolo de uma aliança, como se fosse uma aliança de ouro. Isso aqui é o símbolo da nossa aliança de amor com o Senhor Jesus. Nós estamos relembrando o sacrifício dele ali na cruz, a sua morte e a sua ressurreição. E quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu me torno filho de Deus e passo a ter direito de viver os benefícios dessa aliança de amor em Cristo Jesus. Então, se você está aqui nessa noite
e ainda não fez Jesus de Salvador da sua vida, querido, eu te convido. Deixa a graça de Deus te alcançar. Deixa essa compaixão e essa misericórdia alcançar você no nome de Jesus, para que você viva uma nova vida na presença de Deus. Você quer fazer isso nessa noite? Faz um sinal aí com a sua mão. Se você está aqui e ainda não entregou a tua vida para Jesus como Senhor e Salvador, mas deseja fazer isso hoje, faz um sinal aí com a sua mão, para que a gente possa identificar você, para que a gente possa orar junto com você, amém? E declarar você viver nessa nova vida na presença de Deus. Oh, aleluia! Alguém? Todos salvos? Amém. Então nós vamos celebrar a ceia com alegria e com entendimento dessa graça de Deus que está sobre nós. Texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Vamos fazer isso juntos, amém, aleluia. Aleluia. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Querido, uma nova aliança, aonde a graça de Deus se manifesta completamente sobre nós. Aleluia. E ele continua dizendo: façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Vamos fazer com alegria, amém? Aleluia. Aleluia. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Nós somos livres, somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Palavra poderosa, amém? Queria deixar como indicação para vocês esse livro maravilhoso do Tony Cook. Nós temos aqui na nossa livraria. Se chama Graça, o DNA de Deus. O autor nesse livro, ele fala sobre o que é a graça, a aplicação da graça à vida diária e como a graça nos transforma na pessoa que Deus planejou que nós fôssemos. Amém? Então, eu, se fosse você, não perderia por nada, já passava ali, já garantiu o seu. Amém? A igreja de crianças está posicionada já? Pode se assentar, por favor. Amém. Vamos orar pelos aniversariantes enquanto isso. Tem alguém que aniversariou essa semana? Ninguém aniversariou? O Pablo de novo, né, Pablo? Pode perder, né?
Ó fominha. Uma vez por ano. Amém. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida do Pablo. Uma grande bênção nas nossas vidas. É uma alegria poder caminhar ao lado dele e desfrutar, né, desse sorriso lindo que Deus manifesta por meio da vida dele. Amém? Pai, eu te agradeço pela vida do Pablo, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse homem de Deus, pela graça, pelo favor do Senhor sobre a vida dele, Pai. Que ele avance cada vez mais no pleno conhecimento da verdade e do seu infinito amor disponível sobre a vida dele, Pai. Que ele desfrute cada vez mais de novidades de vida, Pai. Eu declaro, Senhor, grandes coisas operando na vida dele e através da vida dele, Pai. Eu declaro que todos os sonhos que o Senhor tem colocado no coração dele, Pai, não se frustrarão, pelo contrário, Pai, serão realizados para a honra e glória do Senhor, Pai. Muito obrigado por ele experimentando de saúde divina, novidade de vida. Pai, eu declaro os mimos do Senhor, Pai, acompanhando ele todos os dias. Essa nova estação, eu declaro, Pai, um tempo de aceleração, rompimento, crescimento, avanço, e desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dele, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu querido. Feliz aniversário. Boa noite, gente. Eu tô na correria aqui, né? Não é brincadeira, gente. Quando é evento, vocês não têm noção lá dentro. Mas, assim, a gente vai fazer uma apresentação. Vai ser muito legal. É uma meio que comédia, tá? Vai ser engraçado. A gente não quer dizer que os pais não tomam banho, não escovam dente, de jeito nenhum, tá? Então, assim, só é uma brincadeira mesmo para descontrair, tá bom, gente? Filha, O que, papai? você já está pronta? Pronta pra quê? Você tem que se arrumar, escovar os dentes e orar para dormir agora. Só mais um pouquinho. Não, amanhã tem aula. Por favor. Não, amanhã tem escola cedo. Eu vou sair, quando eu voltar, quero ver você pronta. Poxa, eu queria outro pai que deixasse eu fazer tudo o que eu quisesse. Dormir até tarde, comer muito chocolate. Pra que escovar o dente? Já escovo sempre. Eu ouvi murmurações, eu ouvi reclamações. Ah, é você? Quem é você? Eu sou a vendedora de pais. Que é mercadora? Eu vendo papais. Mas eu não tenho dinheiro. Vamos fazer o seguinte, eu te mostro alguns pais que eu tenho e se você se interessar por algum, vai ser um prazer negociar com você. Eu tenho um pai ótimo aqui, o pai desleixado. O que é um pai desleixado? Ah, espera pra você ver. Lá, 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 lá. Papai, que cheiro é esse? Que barriga é essa? Ah, eu trouxe um chocolate pra você. Vou deixar aqui no cantinho pra depois você comer. Mas vamos ver um filme? Sim. Ok, eu vou ali pegar um lanche pra gente comer e depois a gente senta pra ver. Ah, e depois não vem falar que vai pra escola não, tá? Como assim? Vai ser igual o papai. Não toma banho, não escova dente, não vai pra escola. Olha o meu sorriso. Ai, eu não quero esse pai não. Ele não toma banho, não escova dente. Ué,
mas você não queria um pai tranquilo, que deixasse você fazer qualquer coisa? Mas eu tenho um pai ótimo aqui, é o pai ausente. Falar a verdade, eu nem sei se ele veio, mas é melhor do que o fedido. Tá bom, resolva aí. Você sabe que amanhã eu vou ter que viajar. Papai, brinca comigo. Filha, tá vendo não que eu tô no trabalho? Você pode brincar? Eu posso brincar com você amanhã? Não, eu quero agora. Então fica sem. Eu não quero esse pai, não. Ele não tem tempo pra mim. Ai, então vamos para outro pai. Esse é o pai ditador. O que é um pai ditador? Espera para você ver. Papai! Alto lá, você não tem permissão para se aproximar de mim. Papai! Você tá me achando com cara de palhaço? Mas papai! Mas papai, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Papai, brinca comigo. Ah, você quer brincar? Então vamos pro chão, 10 flexões. 1, 2, pede pra sair, pede pra sair. Você é uma vergonha para mim. Você vai ter que se preparar e se apresentar para mim. Eu tô toda doída, não quero esse pai, não. Mocinha, você já está acabando com o meu estoque de pais, mas eu tenho outro pai aqui para você. É o pai reclamão. O que é um pai reclamão? Você vai ver. Eu não aguento mais, é só conta para pagar. É trabalho, trabalho e trabalho. Ô, vida, meu Deus do céu, olha essa casa, toda bagunçada. Papai! Que papai o quê, menina? Mal chegou em casa e você já tá me chamando. Você não é inteligente, só tira 7. Eu não aguento mais. Engole esse choro, menina. Eu vou embora de casa. Eu não aguento mais. Eu não quero ser pai, não. Ele só fica reclamando. Você tá fedendo? Eu não. Então é você. Eu não, deve ser ele. Vocês estão falando de mim? Ué, quantos dias eu fiquei sem tomar banho? Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4... já perdi a conta, mas não deve estar tão ruim assim. Filha, Oi, papai, é você? você já está pronta? Papai, te amo tanto. Você é exatamente o pai que eu preciso. Às vezes, quando nosso pai chama a atenção, corrige, diz não para alguma coisa, a gente pode até achar que ele está sendo duro demais, mas com o tempo a gente percebe que tudo que ele faz era por amor. Ele pode não ser perfeito, ter seus jeitos engraçados, sua correria e suas broncas, mas ele é único. O nosso Pai é presente do céu. É aquele que cuida, protege, ensina, que está sempre por perto, mesmo quando parece distante. Não existe pai melhor do que o nosso, porque Deus criou ele para ser assim, do jeitinho que a gente precisa.
E hoje, no Dia dos Pais, a gente celebra esse presente precioso, o nosso herói da vida real. Porque pai. No Dia dos Pais, a gente celebra esse presente precioso. Não, calma, pera. Porque pai, a gente só tem um. E ele é, assim, o o maior pai do mundo.